Olá, amigos. Sou Semiramis Reis. Vamos falar um pouco hoje sobre os anjos. A ascensão, o caminho natural de volta ao lar. Vocês são filhos das estrelas. Não pertencem a este planeta. Devem sim amá-lo, respeitá-lo e oferecer o melhor que puderem. Mas não são prisioneiros. São astronautas do espírito, viajantes do universo. O processo da ascensão, de se incorporar às naves de luz, é de se incorporar antes à sua própria luz, perfeita e cheia de amor. Desprendam-se da cobrança, porque aquele que cobra não é capaz de amar. Desprendam-se de qualquer tipo de cobrança. O Pai, a energia superior de luz, lhes dá tudo o que for necessário para a sua expressão. A vida é assim, generosa, altruísta e cheia de boas surpresas. Aqueles que se abrem e têm olhos para ver. Venho, em nome da chama rosa, falar a vocês desse momento tão importante de desprender-se de suas negatividades. Os karmas foram acelerados e vocês poderão observar as pessoas com diversos tipos de descontentamentos, problemas e raivas. Mas não tenham medo e façam a sua parte. Trabalhem sua luz, sua capacidade de amar. Repitam o nome de Deus e vistam-se de luz. Mensagem de Mestra Rovena. Vamos falar um pouquinho, inicialmente, sobre os Elohims, que estão ligados ao plano mental superior. Os Elohims são a manifestação da vontade divina. Nós somos a força divina manifesta no mundo objetivo, como o princípio divino nas árvores, nas plantas e até nos pensamentos dos seres humanos. Os Elohims são a centelha de luz que se torna densa e se transforma em matéria. O raio da sabedoria, a chama da sabedoria, que possibilita a consciência e a ascensão através do conhecimento. Imaginem que a força do seu pensamento é como o Sol, que é infinitamente maior que este planeta que vocês chamam de Terra. Através da concentração, através da força de sua energia concentrada, vocês podem alcançar qualquer objetivo nesta vida. Tudo está à sua disposição, desde que o pensamento seja centrado, livre de egoísmo, livre de falsos defeitos, de falsos desejos, falsas modéstias e falsos medos. Deus espiritual é eterna e constante sabedoria e amor. Assim é a mente de vocês, capaz de criar mundos, capaz de fazer de vocês seres como deuses. No entanto, o ser humano se perde em divagações, em medos, em palavras mal faladas, em caminhos tortuosos de si mesmo. Os Elohims querem que cada um se concentre no seu poder e na sua vida. É importante pensar positivo, é importante pensar na luz, é importante ter a consciência da força do seu pensamento. Usem o poder da chama dourada, a chama da sabedoria, para criar as suas vidas e mundos pelos quais são responsáveis. Porque enquanto pensarem tristezas, desarmonias, também serão responsáveis por esses mundos de pouca luz. Trabalhem então a sua energia, trabalhem a sua força e criem mundos de luz. Essa foi uma mensagem de Cassiopeia. Continuando a relatar aqui sobre os Elohims, sobre a criação do planeta. No primeiro momento, o Criador se manifestou no plano mental superior, conhecido também como plano celestial ou Atman,
e deu forma aos Elohims, pela força emanada dele mesmo. Os Elohims, então, manifestam-se no mundo mental superior como uma derivação do próprio princípio divino. Eles são também conhecidos como Devas, palavra que vem do sânscrito que quer dizer deuses. O universo mental criado por Deus é um plano celestial e tem uma estreita ligação com o divino. O princípio criador, que veio despontando do nada original, criando mundos, o fez primeiro na sutileza do seu próprio pensamento. Diversas galáxias foram povoadas por seres pensantes, mais próximos de Deus, mas já mostrando um despertar de consciência individual. Para existir forma na matéria, os Elohims criaram antes a condição para que isso acontecesse, e essa condição criou o mundo mental. Os Elohims, então, atuam nos 5 elementos primordiais para a manifestação da vida, que são a terra, o ar, o fogo e o éter e a água. Não se trata de uma alma individual como pessoa que permanece em o ser humano, não. Os Elohims são uma espécie de consciência grupal, também conhecidos pelos seus atributos ligados à natureza. Alguns os chamam de elementais. Quando ligados à terra, ficaram sendo conhecidos como gnomos. Quando atuam nas águas, recebem o nome de ondinas. Os que se manifestam no fogo são também conhecidos por salamandras. E, finalmente, aqueles que atuam no ar são criaturas conhecidas como sílfides. Resumindo aqui, simplificando, nós podemos citar aqui os Elohims dos 7 raios como sendo o seguinte: o primeiro raio, que é azul e possui a característica de poder divino e força, trabalham nele os Elohims Hércules e Amazon, que ensinam a fazer uso do poder. No segundo raio da chama dourada, cuja característica é sabedoria e compreensão, temos os Elohims Cassiopeia e Minerva, que ensinam como contatar o discernimento e a sabedoria. No terceiro raio cor-de-rosa, do amor divino, nós temos Órion e Angélica, que incentivam a fazer uso da boa vontade. No quarto raio de cor branca, que significa pureza, do plano imaculado e ascensão, nós temos os Elohims Claire e Astreia, que fazem a manutenção do modelo divino, limpando a nossa atmosfera. No quinto raio verde, da verdade, inteligência e cura, nós temos os Elohims Vista e Cristal, cujas características são concentração, limpeza e purificação para receber a verdade. No sexto raio rubi, da paz, do amor e devoção, temos os Elohims Tranquilità e Pacífica, que nos ensinam a viver em paz e em equilíbrio. No sétimo raio violeta, da era da liberdade, transmutação e purificação, temos os Elohims Arcturus e Diana, que promovem a liberdade para a ascensão. A constância dos apelos fará a libertação. Então, meus amigos, falando um pouquinho sobre os Elohims, vamos agora nos reportar aos anjos propriamente ditos, que estão agora ligados ao plano dos sentimentos. Deus nos ama de forma incondicional. Não importa que sejamos feios ou bonitos, realizados ou pessoas comuns. Os mestres também nos amam porque reconhecem em nós a nossa capacidade de amar, ainda que temporariamente adormecida. Os anjos vêm ao nosso encontro para nos fortalecer justamente na capacidade de amar. Não sei se eu ver aqui a definição deles, né? Então, dando prosseguimento,
no universo que Deus originou à sua volta, os anjos representam uma parte que se manteve unida ao sentimento emanado do Altíssimo. Seguindo a orientação superior, eles se mantiveram completamente puros no seu desprendimento para o amor. E é isso que eles vêm nos ensinar. Como a hierarquia angélica se encarregou de cristalizar no mundo dos sentimentos a manifestação do poder divino, seus anjos mais poderosos, conhecidos como arcanjos, receberam então a tarefa de levar essa poderosa mensagem com o despertar dos sentimentos superiores aos outros seres criados por Deus, a saber, nós, seres humanos. A energia divina começa a descender dos mundos espirituais pela potência dos anjos de luz, que para alcançar a matéria usam o caminho do coração. São os anjos, portanto, os responsáveis pela manifestação da vontade divina, e isto é feito pelo despertar do nosso amor. São eles que estão o tempo todo nos incentivando a amar, a perdoar, a compreender e ajudar. Pela interferência desses seres, construtores de mundos, a matéria foi gradualmente sendo colonizada por inteligências vindas diretamente da mente divina. Porém, nesse desenrolar da criação, os anjos se mantiveram imaculados, e no decorrer das eras, o homem veio se desenvolvimento na face do planeta, nunca solitário ou esquecido pelos mundos de luz, pois os anjos sempre estiveram por perto. Junto à fraternidade branca, alguns seres angélicos trabalham instruindo a humanidade, que a eles recorre em busca de auxílio e consolo. Amorosamente, eles nos ensinam a amar e trabalham incansavelmente para despertar o mundo adormecido dos nossos sentimentos superiores. Sentimentos egoístas atraem no plano sutil o que está vibrando na mesma sintonia, a lei de sintonia. Nossa única proteção contra esse tipo de vibração é a nossa consciência, que deve sempre estar atenta a tudo o que sentimos, pois nós somos os responsáveis pelo mundo que criamos à nossa volta e também por tudo que está dentro de nós. Portanto, é preciso amar, pensar grande e livre. Assim, naturalmente o homem está apto a abrir-se à realização. O egoísmo, pelo contrário, desperta as sombras e potencialidades, nossas más qualidades, nos aprisionando às emoções conflitantes e negativas. Procuremos analisar a nossa vida. Por exemplo, quando você realmente amou? Quando você conseguiu se desprender de conceitos ou ideias e permitiu que a vida fluísse? Normalmente, nós agimos exatamente ao contrário, tentando controlar as coisas. Mas devemos entender que quando nos entregamos à vontade divina, as coisas fluem. E para isso é preciso deixar fluir os sentimentos e não tentar forçar uma situação. Quando você está forçando algo em sua vida, tome cuidado, pois dessa forma você não está amando as suas ideias. Pode estar, inclusive, usando muito mal a energia divina, tentando manipular o objeto de sua afeição. Lembre-se de que o amor flui da forma mais natural possível. Observe a sua volta na natureza. Os ciclos se complementam sem que precisemos nos preocupar. Ninguém se preocupa se o sol no dia seguinte irá brilhar ou se a noite irá se encher de estrelas, como sempre acontece. Assim deve ser a realização de nossas ideias. Tudo deve fluir de forma fácil e leve. Voltando aqui à citação com relação à fraternidade branca, né, aos 7 raios,
Vamos aqui citar também o nome dos anjos que trabalham em cada um desses raios. No primeiro raio azul, nós temos o arcanjo Miguel, com a espada e ação, cujas características são a entrega da vontade humana à vontade divina. No segundo raio dourado, de sabedoria e compreensão, temos o arcanjo Jofiel e Constantina, que promovem a cristalização das ideias. Isso serve para entrar em contato com a sua sabedoria. No terceiro raio cor-de-rosa, do amor divino, da delicadeza e da compreensão, nós temos os anjos Samuel e Carite. Amar a Deus para fortalecer a fé é o raio da adoração, que desperta o nosso amor interior e trabalha muito o nosso chakra cardíaco. No quarto raio de cor branca, o raio da pureza, nós temos o arcanjo Gabriel, que é o mensageiro de Deus. Ele traz a esperança e ressurreição, e essa é a chama da ascensão, que ajuda a queimar o karma. No quinto raio verde, o raio da verdade, da inteligência, nós temos o arcanjo Rafael, que trabalha com cura, dedicação e aprendizado. E ele promove limpeza e despojamento para recebermos a verdade. No sexto raio, ouro rubi, raio da paz, do amor e da devoção, temos os arcanjos Uriel e Dona Graça, que trabalham pela paz e pela misericórdia, ajudando quem necessita. É o raio da compaixão e da misericórdia. No sétimo raio violeta, o raio da libertação, da transmutação e da purificação, do desapego também, temos os arcanjos Ezequiel e Ametista. Eles desembaraçam as situações, trazendo alívio e libertação. Não só traz a transformação, mas a organização da vida para podermos ser livres. Então, citamos um pouquinho sobre os anjos ligados aos raios, estamos aqui falando um pouquinho sobre algumas características dos raios dos mestres ascensionados, que será tema de uma outra palestra, né? E nós aqui fazemos uma ressalva, né? Estamos falando sobre os anjos de um modo geral, mas nós sabemos que existe o que nós chamamos de anjo guardião ou anjo da guarda, que é aquele espírito responsável pela nossa tutela. Quando nós encarnamos na Terra, nós trazemos conosco a tutela desse irmão espiritual, que pode ser um familiar, normalmente, não é sempre um espírito mais evoluído do que nós, né? Então, esse é o nosso anjo da guarda. Agora, isso não impede que nós possamos acessar outros anjos, até devemos acessar. Inclusive, a cada dia do ano está relacionado à vibração de um anjo específico, que isso pode ser encontrado de uma forma bem simples em tabelas sobre anjos, né? Assim como também o nosso arcanjo regente, que é calculado por uma tabela pitagórica, né? Então, nós vamos aqui citar também como é dividida a hierarquia angelical, né? Os 72 anjos estão divididos em 9 hierarquias, e são elas: serafins, que personificam a caridade e a inteligência. O príncipe dessa hierarquia é o Metatron. Os querubins, que são aqueles anjinhos, criancinhas bochechudinhos, refletem a sabedoria divina aliada ao temperamento jovial. O príncipe é o Raziel. Os tronos proclamam a grandeza divina através da música, e o príncipe é o Tzafkiel. As dominações têm o governo geral do universo atendem mais rapidamente quando nós utilizamos os instrumentos mágicos para as invocações. O príncipe dessa categoria é o Tzadkiel. As potências protegem as leis do mundo físico e moral, além de preservar a procriação dos animais. O príncipe dessa hierarquia é o Camael. As virtudes promovem prodígios e os milagres de cura. E o príncipe é o Rafael, o arcanjo Rafael.
Os principados são responsáveis pelos reinos, estados, países e preservam também a fauna e a flora, os cristais e as riquezas da terra. O príncipe é o Raniel. Os arcanjos são responsáveis pelas transmissões de mensagens importantes e pela defesa do planeta, dos países, dos pais e da família. O príncipe é o Micael, o arcanjo Miguel. E os anjos, finalmente, cuidam da segurança do indivíduo no corpo físico. E o príncipe dos anjos é o arcanjo Gabriel. Essas informações vieram de Mônica Bonfilho. Então, agora nós vamos falar rapidamente sobre uma intercessão que os anjos fazem, né? Que seria a liberação de bloqueios, né? Todos nós temos na vida problemas que exigem alguma atenção criativa, para que esses problemas não nos bloqueiem, não dificultem a nossa vida. Se a gente ignorar os nossos problemas e tentar seguir em frente, como se nada tivesse acontecido, nós estamos criando uma negação. Essa negação nos atinge em outro nível e começa a drenar a nossa energia criativa. Naturalmente, todas as questões têm o seu momento propício para serem resolvidas, e esse processo pode levar algum tempo. Desta maneira, não tente lançar seus problemas e acabar com eles num segundo. Também não aceite explicações que não provoquem em você uma ressonância, que não calem no seu coração, que não calem na sua alma, né? A dor é complexa e assume para cada um de nós aparência singular. Em outras palavras, realmente não há respostas prontas para resolver todos os nossos problemas. Não obstante, usar a nossa imaginação abençoada, usar a nossa intuição e receber a orientação espiritual dos anjos só pode nos ajudar, né? Os nossos problemas podem impelir-nos a atos criativos se nos permitirmos estar receptivos ao crescimento, à mudança e, acima de tudo, à ajuda espiritual. A gente precisa estar receptivo, precisa aceitar, precisa querer ser um vaso receptivo para poder recebermos as boas intuições e proteção dos anjos. Quando nós optamos por conhecer Deus e os anjos como uma realidade da vida diária, percebemos que os anjos são auxiliares espirituais que podem nos ajudar de muitas maneiras práticas. Um recurso muito eficaz é o contato direto com a natureza bruta, com as plantas, com a água, com os animais, onde os anjos e os Elohims atuam muito. Os anjos sempre estão à nossa disposição, podendo nos dar assistência de modos criativos, nos mostrando o caminho, né? Quando a gente dirige nosso pensamento e quando o nosso pensamento é positivo, porque senão nós seremos refratários às suas intuições. Os anjos nos guiam na direção que nos dará maior força e que melhor construirá o nosso caráter. Quando se trata de vencer bloqueios, liberar é a palavra-chave. Tem aqui uma declaraçãozinha de independência, é como se fosse uma oração aos anjos. Nós vamos ler aqui e os irmãos acompanhem. Chama-se Declaração de Independência das críticas e mitos que dizem que não somos seres criativos e gloriosos, bem como de crenças ultrapassadas e paradigmas restritivos. É assim, eu, fulano de tal, decido formal e voluntariamente ser receptivo à mudança. Gostaria de eliminar e transmutar os seguintes comportamentos, crenças, mitos, críticas à minha vida que possam estar bloqueando mentalmente a minha energia criativa. Aí você pensa no que você quer desbloquear e liberar. Eu concordo em agir para facilitar o meu progresso, pondo em prática as seguintes ações criativas positivas e concentrando-me nas seguintes ideias positivas sobre a criatividade. Reformule também
os seus desejos nesse momento. Peço que se estabeleça um novo canal de percepção no meu cérebro para detectar a voz da crítica quando ela falar, a fim de que eu possa preferir não ouvir. Peço para ver como, ou se estivesse me limitando e sabotando a minha criatividade. Assim, eu peço aos anjos que abençoem esta declaração e instilem inspiração positiva no lugar dos padrões e crenças prejudiciais que estavam me afastando de minha energia criativa inata. Peço que os seguintes anjos estejam à disposição para me orientar na direção correta. Nesse momento, você escolhe os anjos aos quais você quer pedir o auxílio. Agradeço aos anjos e ao poder superior em minha vida. Sei que sou um ser criativo, inspirado pelos anjos, cheio de ideias estimulantes e de uma limitada energia criativa. Esta declaração é oferecida para o bem maior de todos. Assinado o nosso nome e a data na qual fizemos essa declaração. E para finalizar aqui o nosso bate-papo, a nossa conversa, vamos agora fazer uma inspiração profunda, lenta, fechar nossos olhos, respirar, nos tranquilizarmos para fazermos aqui a oração às hierarquias angelicais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Glória ao Senhor Deus, Sabaó, Adonai, Elohim, Criador do céu e da terra, das coisas visíveis e invisíveis. Glória a Deus Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus Espírito Santo. Glória a Deus Uno e Trino, Santo, Santo, Santo. Anjos da guarda, serafins, espíritos puríssimos, chamas que ardeis em torno do trono do Altíssimo Senhor Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Querubins, espíritos de luz ardente e pura, que derramais sobre o mundo o clarão de vossa sabedoria. Virtude, tronos, potestades, dominações, arcanjos e anjos, espíritos cheios de amor, de caridade, de coragem e de força, vontade e ciência a serviço de Deus. Miguel armado de espada de fogo, vencedor do mal, defensor da fé, comandante das hostes que militam contra as forças das trevas. Gabriel, mensageiro do Espírito Santo, clarão que ilumina o céu, lábios que traduzem as palavras de Deus. Rafael, guia iluminado e prudente, que acende o clarão do amor divino nos corações humanos. Ariel, consciência do bem, inspirador de justiça e bondade na mente dos seres humanos. Israel, conselheiro e juiz no tribunal divino. Arcanjos e anjos de luz, eu vos reverencio e humildemente vos dirijo meu pensamento. Santos anjos, derramai vossa luz, vossa sabedoria, vosso amor sobre as nossas almas, purificando-as, ensinando-lhes a prática da caridade e do bem, a fim de que possamos um dia participar da glória que esperam aqueles que andam no caminho de Deus nosso Senhor. Sede nossos guardiães, nossos defensores, nossos escudos contra a investida do mal. Tocai a mente dos nossos inimigos, para que não perseverem no ódio, na injustiça ou perdição. Que o santíssimo nome de Deus seja ouvido e proclamado no céu e na terra, por todos os séculos do século, que assim seja. Você pode fazer um pedido nesse momento. E nós encerramos aqui o nosso bate-papo citando a nossa bibliografia, que foi Os Sete Mestres Ascensionados, de Maria Silvia Peorlovas, textos de Mônica Bonfilho, o livro Os Anjos Inspiradores da Criatividade, de Terry Taylor, e o livro A Nossa Cabana. Deixamos nosso nome para contato no Facebook, que é Semiramis Reis, e nosso e-mail semiramisffreis@hotmail.com. Que nós possamos sintonizar as forças do bem nessa transição planetária, possamos acessar nossas memórias
e nossas potencialidades para o caminho da angelitude, que possamos suplantar e transformar as nossas iniquidades. Que assim seja.